O jejum e a pandemia do coronavírus. Eu sou o pastor Paulo Damião, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, já jubilado. Estou no 42º ano de ministério, dos quais 34 anos na IPI Central de Presidente Prudente. Já estive aí em São Luís, na primeira igreja, várias vezes. Privilégio retornar agora através das redes sociais, né? E um abraço fraterno ao nosso colega Samuel, meu ex-aluno lá no Seminário de Londrina, também ao Neilton, companheiro de muita caminhada aí nas reuniões da Assembleia Geral da nossa denominação. Eu parabenizo os irmãos por essa iniciativa, desse dia de jejum, e recebi um convite para tentar contribuir e vou tentar fazê-lo da melhor maneira possível. Antes de entrar propriamente nos textos bíblicos, gostaria de fazer alguns comentários sobre o jejum. É parte das práticas da espiritualidade cristã. Isto porque o jejum também faz parte de espiritualidades de outras religiões. Então também ele está inserido numa das práticas da religiosidade cristã. Quero sugerir 2 livros para ajudar os irmãos a entenderem melhor essas práticas. Uma delas é Práticas Devocionais, do reverendo Elben César, o fundador e editor por muitos anos da revista Ultimato e do Centro Evangélico de Missões, o CEM, em Viçosa, Minas Gerais, escola onde eu fiz meu mestrado em missiologia. O livro dele é Práticas Devocionais, pode ser encontrado no site da Ultimato. Ele trata de vários aspectos da espiritualidade, um deles é a oração, ainda que não cite propriamente o jejum, mas é muito interessante para a gente ter uma ideia mais ampla da espiritualidade cristã. Outro livro que eu indico é Celebração da Disciplina, do R. Foster. Nesse livro, ele trata da disciplina da meditação, a disciplina da oração, a disciplina do jejum e a disciplina do estudo, além de outras disciplinas que ali são tratadas. Então, se você quer desenvolver uma disciplina na prática da espiritualidade cristã, eu sugiro então o livro do Foster, Celebração de Disciplina. Poderá ser encontrado em PDF no esboço que eu estou encaminhando aí ao Neilton. Na tradição reformada, da qual nós somos herdeiros, eu encontrei algumas observações. Essa disciplina espiritual tem sido tão importante na história da igreja que a maioria dos reformadores eram conhecidos pela sua vida dedicada à oração e ao jejum. João Calvino jejuou e orou até para que a maior parte de Genebra fosse convertida. John Knox jejuou e orou até que a rainha Mary disse que temia mais as suas orações do que todos os exércitos da Escócia. Para destacar a importância da prática, Wesley chegou a afirmar: o homem que não jejua está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Lutero jejuava e orava, e ele faz uma análise histórica no livro que eu estou indicando, também no esboço que eu estou encaminhando aos irmãos, aqueles que quiserem se aprofundar, conhecer um pouco da história da prática do jejum na Igreja do Senhor Jesus. Agora veja, na tradição luterana, falando agora aqui da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ISLB, eu encontrei a seguinte anotação: a grande maioria de nós não conhece e pratica o jejum de forma sistemática. Na tradição luterana não é preciso jejuar, pois a obrigatoriedade foi vista como uma obra que procurava a salvação. Assim, pouco a pouco foi sendo deixado de lado. O jejum hoje é visto como coisa esquisita, e se for realizado é praticado geralmente de forma individual. Mas, cada vez mais se está procurando volver à prática do jejum. Existem exemplos na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, ISLB, com retiros de jejum e desintoxicação, onde as pessoas durante uma semana podem descansar, relaxar de suas atividades diárias, aliviar a carga de seu organismo e renovar a sua vida espiritual e psicológica, tendo tempo para refletir e avaliar a vida e poder iniciar uma nova fase. Agora veja que interessante descoberta que eu fiz agora na pesquisa que fiz para elaborar este estudo para os irmãos. Lutero propunha
3 tipos de jejuns. Primeiro, o jejum civil, que deveria ser ordenado pelas autoridades para gerar um equilíbrio na economia. Exemplo, o governo deveria estabelecer que algum produto ficasse sem ser consumido por um determinado período para que ele não se esgotasse, para que não acabasse aquele produto, porque ficando raro, aquele produto ficaria mais caro. É a questão da oferta e procura. Então Lutero está pensando também que o jejum estabelecido pelas autoridades pode ajudar na questão da balança comercial, e com isso as famílias não terão apertos financeiros. Interessante essa postura. Também ele fala do jejum da moderação, que deve ser administrado pelas famílias, para que à noite não se comesse nem bebesse tanto, e ele diz aí, como nós, os alemães, e aprendêssemos a viver com mais moderação, especialmente as pessoas jovens, gordas e fortes. O que Lutero está dizendo é que havia muito excesso, tanto de alimentação como de bebida, no período da noite. Isso trazia muitas consequências ruins, e a gente sabe que traz. Então ele está recomendando que as famílias estabelecessem um tipo de jejum para que algumas noites não se comesse tanto e nem se bebesse tanto, comessem comidas leves e bebidas leves. Isso ajudaria na saúde das pessoas, evitando assim que elas ficassem doentes, especialmente obesas. Na época do Lutero já havia essa situação. E finalmente o jejum espiritual, que era ordenado pela igreja para serem feitos antes de datas festivas do ano cristão, constratando com as festividades da fé cristã. Lutero está pensando no calendário cristão e pensando que antes de cada fase deveria se ter um tempo de jejum para humilhação, para confissão, antes de entrar propriamente no período das festividades que poderiam acontecer em seguida. Nós temos que admitir, irmãos, que a fé reformada tem trazido uma grande contribuição para o pensamento teológico no mundo. A reforma tem dado desde o seu início uma ênfase muito grande no desenvolver da fé de maneira racional. Isso está correto, porque nós adoramos a Deus também com a nossa inteligência. Entretanto, parece que essa racionalidade e intelectualidade tem caído no extremo, tem ido numa ênfase muito grande na razão, tirando da espiritualidade reformada assuntos mais misteriosos, sobre os quais nós não conseguimos fazer afirmações categóricas, filosóficas ou sistemáticas. Por exemplo, a doutrina de anjos e demônios. Nós temos muita dificuldade de tratar disso, porque isso escapa à nossa razão, então a gente deixa de lado. Dons espirituais. Ainda que nós creiamos, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na contemporaneidade dos dons espirituais, participei do Supremo Concílio, onde isso foi estudado e foi decidido, e tem um livro na editora Pendão Real, que se você não tem, deveria tê-lo, porque é afirmação doutrinária da nossa igreja, a doutrina do Espírito Santo, e ali está contemplada essa afirmação que nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Cremos, mas quanto nós ensinamos e quanto nós nos aprofundamos nesse aspecto. Sabe por quê? Porque tem um lado do movimento pentecostalista que dá muita ênfase no dom de línguas. Então, como nós temos alguma dificuldade com isso, a gente acaba indo para o outro extremo e acaba não estudando com profundidade aquilo que deveria ser estudado. Repito que essas são minhas observações, minha análise do tempo que eu tenho sido pastor. Também milagres e maravilhas, temos dificuldades com isso. Nós queremos que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje será para sempre, que Ele é soberano, mas nós queremos encaixar Deus na nossa caixinha. Não é? Eu acho que de vez em quando Deus tem que pedir licença para ver se Ele pode agir no nosso meio, porque às vezes a gente vai dizer para Ele, aqui na Igreja Presbiteriana Independente o senhor não pode fazer isso não. Nós temos dificuldades com assuntos mais transcendentes, e como escapa a nossa razão, então a gente vai deixando de lado. E aí entra o jejum. Ele acabou entrando no esquecimento das discussões teológicas. E a maioria dos pastores formados em escolas reformadas, que eu conheço, e aqui novamente generalizando, eu não conheço todas, esse assunto não é nem estudado e nem praticado.
Eu me formei no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Nele nunca tivemos aula e nunca praticamos o jejum. Nas outras escolas nas quais eu trabalhei, mesmo lá em Londrina, onde eu e Samuel trabalhamos juntos, não me lembro de nós termos estudado e praticado isso. E nem outras escolas com as quais eu tenho relacionamento ou conhecimento. Em geral, essa teoria e essas práticas estão mais ligadas com escolas mais pietistas ou puritanistas. Quero me referir agora ao pastor Jonathan Ferreira dos Santos, que é um pastor nascido aqui em Presidente Prudente, de origem presbiteriana, e é o presidente da missão Antioquia, lá em Araçariguama, perto de São Paulo. Lá na missão Antioquia existe aula e existe prática de jejum e oração. Existe uma sala de oração que não fica vazia 24 horas. Sempre tem alguém para orar. E há práticas de jejum sistemáticos, além de toda a teoria que é ensinada, tem também toda a prática. E aí, numa dessas vindas aqui, o pastor Jonathan nos orientou para que o dia do jejum não ficasse pesado, não ficasse cansativo. Ele nos deu uma série de dicas, caminhadas, você não ficar no mesmo lugar, ter uma outra atividade. Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais à frente. Então foi muito importante as orientações do pastor Jonathan, que para mim é um dos que mais tem autoridade espiritual para falar sobre esse assunto, a Igreja Evangélica Brasileira. Vamos falar um pouco sobre o jejum nas igrejas da Coreia. As maiores denominações evangélicas estão na Coreia: presbiteriano, batista, metodista, Assembleia de Deus. E eu tive o privilégio de visitar essas igrejas em 1997. E é interessante que 30% da geografia coreana são os terrenos planos, 70% são montanhosos. Por isso as igrejas têm as montanhas de oração, que são como que os nossos acampamentos. E nós fomos em várias delas. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, como é que as coisas lá acontecem. Vamos ver se vocês conseguem ver, né? Aqui nós temos a montanha de oração da Igreja do Evangelho Pleno, do reverendo Paul Yong-cho. Esta montanha de oração funciona 24 horas. E é interessante que os irmãos, quando tiram férias ou alguma licença, eles vão para lá e ficam orando e jejuando por situações específicas. Aqui quero mostrar aos irmãos uma cela de oração. Eles têm essas celas de oração. Eu estou aí só para bater fotografia, viu, gente? Não passei tanto tempo nessa cela. Há pessoas que ficam aí dias e dias, orando, chorando. Lembre-se que a Coreia foi dividida pela ONU em 1955. As famílias foram divididas, então tem gente no norte e gente no sul. E eles querem muito se reencontrar, além de outros aspectos. Na Coreia há muito problema de alcoolismo. Então as pessoas dedicam tempo em oração, vêm para essas celas e aqui ficam. E aqui temos o pastor responsável pela montanha de oração, que coordena isso aí por 24 horas. Então, irmão, só para vocês terem uma ideia, como é que as coisas funcionam em termos de jejum e oração em outras regiões do mundo. Pois bem, nós temos que lembrar que o jejum também é encontrado em outras religiões, especialmente as orientais. Eles têm mais práticas disso, eles são mais meditativos, introspectivos. Nós aqui ocidentais somos extremamente ativistas, nós não gostamos muito de ficar parado. E a pergunta sempre que é feita é: qual é o período correto do jejum? E pela Bíblia nós entendemos que é do nascer ao pôr do sol. Eu já viajei para o Egito 3 vezes e através dos guias egípcios que estavam no ônibus, todos eles muçulmanos, e era o período do Ramadã, e eles ficavam sem alimento durante o dia todo. Nós parávamos para almoçar, para tomar lanche, e eles só iam comer quando o sol se punha.
E é interessante que eles se preocupam em demonstrar que tem um calo aqui na testa, porque eles oram com a testa no chão. Nós aqui falamos às vezes de calo nos joelhos. Os muçulmanos falam e destacam pelo calo na testa. Então, quando você olha para um muçulmano e vê que o calo na testa dele está bem forte, pode saber que ele é uma pessoa extremamente devota. Agora, nós aqui no Brasil sempre queremos dar um jeitinho para essa questão do período. O jejum é quando nós abrimos mão daquilo que nós mais gostamos de fazer, que é comer. Quem é que não gosta de comer? Ah, todos nós gostamos. Então o jejum é quando nós abrimos mão daquilo que nós mais gostamos. É necessário comer, sem dúvida, mas nós abrimos mão para nos dedicar à oração e à meditação. Para que é que serve o jejum? O jejum não é para mudar o coração de Deus, mas é para mudar o nosso coração. Ele é um instrumento escolhido por Deus para aprofundar e fortalecer a oração, solidificar a nossa determinação diante da letargia e o desânimo, e fortalecer a nossa alma com nova coragem e singularidade de mente. Ele não só alimenta a nossa fé, a gente abre mão do alimento físico, mas o jejum não só alimenta a nossa fé, como nos permite ouvir com maior clareza a voz do Espírito Santo e prepara o nosso coração para prevalecer mais poderosamente, crer com maior confiança e ficar firme na perseverança. Jejuar é decidir não comer porque sua fome espiritual é tão profunda, sua determinação em interceder é tão intensa, ou sua luta espiritual tão grande, que você abandona temporariamente até mesmo as necessidades do próprio corpo para dedicar-se à oração e meditação na palavra de Deus. Como é que tem sido o jejum na minha vida e no meu ministério? Durante todo o meu ministério eu sempre procurei praticar o jejum coletivo com a minha comunidade, algumas vezes por ano. Geralmente fazíamos aos domingos, após a escola dominical, indo até a tarde, aí voltávamos para casa e depois do banho e tudo mais, ainda voltávamos para o culto da noite. Poucas pessoas participavam. É interessante isso, né? Nem todo mundo pode, vamos entender isso. Há pessoas que precisam se alimentar para tomar um medicamento. Tudo isso tem que ser feito com bastante segurança e seriedade. Mas nós gostamos mesmo de comer. Convocar a igreja para um almoço, se for gratuito então, vem até aquele irmão que faz muito tempo que não vem. Mas jejum, são poucos que ficam. Agora veja, eu me lembro que num deles, havia um presbítero que não havia conseguido ainda largar o vício de fumar. E naquele jejum, Deus tocou o seu coração e ele decidiu parar de fumar. Agora, como é que a gente vai jejuar em um dia normal de trabalho? A orientação do pastor Jonathan é que você deve aproveitar os momentos que você gastaria com a sua alimentação para você orar, para você visitar pessoas carentes, orar com elas e ajudá-las a manter a sua espiritualidade integral. Nós vamos ver mais para frente. Então, se você está num dia de trabalho e entende que naquele dia você vai jejuar, você não vai dizer para o patrão, ó, me desculpe, mas não venho hoje porque eu vou jejuar. Você vai perder o emprego, vai ter que jejuar muito para arrumar outro, ainda mais agora no Brasil com tanta gente desempregada. Então é importante que você separe aqueles horários da alimentação para servir a Deus em oração ou em outras áreas do ministério. Também eu tive o privilégio de ter aqui em Presidente Prudente uma equipe pastoral. Além do trabalho na sede, nós plantamos várias igrejas, em cada uma delas havia um pastor ou missionário. Então eu cheguei a ter 9 pessoas na minha equipe. E então um dia, lendo Atos 6, de 1 a 4, quando os discípulos ficam ali preocupados com a questão da eleição dos diáconos, então eles dizem, olha, nós não devemos cuidar desta área, ainda que ela seja importante, para isso nós vamos eleger pessoas cheias do Espírito, mas o nosso ministério é cuidar da palavra e da oração. Isso mexeu comigo e eu pensei, eu tenho que ter um tempo junto com os meus colegas que fazem parte da minha equipe para a gente orar e pastorear a igreja de maneira conjunta. Levei o assunto ao conselho, foi aprovado e nós então fazíamos o seguinte: toda primeira terça-feira de cada mês,
eu tinha uma reunião administrativa das 9 às 12 horas com os pastores da sede. Na segunda terça-feira de cada mês, nós íamos todos para uma chácara aqui perto, passávamos ali o dia em jejum e oração, e no final nós entregávamos o jejum e a família às vezes nos oferecia um lanche ou nós mesmos levávamos. E tudo isso não era visto como um dia de folga, era visto como pastoreio da igreja. Nós desligávamos os telefones celulares e tudo, só éramos interrompidos pela secretaria da igreja caso fosse extremamente urgente. E aí vieram as orientações do pastor Jonathan. Como é que a gente dividia esse tempo para não ficar cansativo? Nós tínhamos tempo de adoração e louvor, tempo de estudo da palavra, sempre alguém era responsável em trazer uma meditação, tempo de pastoreio mútuo, assunto hoje muito falado, muito necessário, questão de mentoreamento, pastores em crise que não conseguem conversar com ninguém. Nós desenvolvíamos isso desde 1993, quando eu comecei a desenvolver essas atividades. Tempos de caminhadas de oração, para não ficar só na sala. Então a gente saía pela chácara orando, vendo a natureza, e em relação à natureza a gente orando a Deus e intercedendo diante de certos assuntos. Tempo de compartilhar as experiências da vida e ministério. É importante que a gente se conhecesse, nós trocássemos ideias. Então era um tempo precioso para isso. Tempo de ouvir boas mensagens em DVD. Há certos pregadores que nós às vezes gostaríamos de ouvir pessoalmente, mas não era fácil trazê-los pelas suas agendas. E através das mensagens em DVD, ainda mais hoje com o YouTube aí tão disponível, a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Inclusive, nós numa ocasião fizemos uma classe na escola dominical chamada Mensagens Poderosas, só com mensagens em DVD desses homens e mulheres de Deus que ele tem usado no nosso país, e diferentes tendências, com mensagens muito interessantes, com boa qualidade de áudio e boa qualidade de vídeo, e logicamente um conteúdo que fosse relevante com a palavra e para a comunidade. Também um tempo de intercessão pelos pedidos especiais. Nós, antes desse dia de jejum, distribuímos um papel na igreja para que as pessoas pudessem colocar os seus pedidos especiais sem colocar os seus nomes. Então, quando chegava um determinado momento, nós orávamos por esses pedidos e também os queimávamos diante do Senhor. Uma ideia simbólica, né, para que a fumaça subisse até o céu. Simbolismo, tá certo, gente? Também distribuímos um papel para que as pessoas registrassem a sua gratidão pelas respostas às orações que Deus havia dado. Então nós tínhamos um tempo de gratidão e também queimávamos estas respostas como gratidão. E assim nós íamos passando o dia, não tratávamos em nenhum momento de assuntos administrativos. Aí na terceira terça-feira eu me reunia com os pastores e missionários das congregações para tratar com eles, e na última terça-feira do mês, sempre crendo na unidade da igreja na cidade, nós participávamos da reunião do Conselho de Pastores. Aqui em Prudente ele é muito ativo, temos mais de 70 anos desse conselho, e ele é muito importante para que a gente mantenha a unidade da igreja do Senhor Jesus numa cidade. Eu vejo isso, infelizmente, nós não desenvolvemos em algumas cidades isso com muita facilidade. Não rompemos as barreiras. Às vezes temos facilidade para cruzar oceanos, para participar de congressos ecumênicos e de unidade, mas não temos facilidade para cruzar a rua e conviver com aquele irmão de outra matriz teológica, de outro pensamento, mas que crê no Senhor Jesus tanto quanto nós, porque nós temos também os nossos preconceitos, e eles também os têm, e aí a dificuldade de nós mantermos uma unidade. Só para os irmãos terem uma ideia, nesse período agora de pandemia, semana passada, o prefeito da nossa cidade, que é membro da IPI Central, convocou vários organismos da cidade para discutir a retomada, e um dos organismos convocados foi o Conselho de Pastores, representado na ocasião pelo seu presidente, que é o pastor Paulo Amêndola, da Igreja Metodista. Então veja, o mundo quer conversar com a igreja evangélica, mas não sabe com quem. Nós não temos papa, nós não temos um organismo que possa nos representar. Mas eu quero desafiar os irmãos aí a pensarem seriamente numa caminhada de unidade. E terminando esse aspecto introdutório, que já vai um pouco longo,
qual foi meu último jejum, e os irmãos vão ficar talvez um pouco preocupados com isso. Minha mãe, Dona Maria José Damião, também conhecida como Dona Santa, ela tinha 95 anos e passava o dia numa casa de idosos e à noite ela passava com um dos filhos. Uma mulher ativa, a cabeça boa, logicamente com algumas limitações. Mas de repente, começo de março, ela pegou uma infecção urinária e aí foi internada nessa casa de recuperação. Os médicos nos chamaram dizendo que não havia muito o que fazer e a situação poderia levá-la a óbito. Então, eu e minhas 3 irmãs um dia nos reunimos ao lado do leito. Ela já estava praticamente desacordada, sem reação, só respirando pelo balão de oxigênio. E nós decidimos entregar a minha mãe para que o Senhor a levasse, porque decidimos que ela não iria ser internada por conta dessa pandemia, porque não queríamos vê-la também sendo entubada e o próprio médico sugeriu que isso não fosse feito. Nós a entregamos, mas a minha mãe tinha uma saúde boa e foi demorando para que o Senhor a recolhesse. No dia 4 de abril, agora passado, era um sábado, eu e a minha irmã mais nova estávamos escalados para passar a tarde com a minha mãe. Cada tarde 2 filhos passavam com ela, por conta da pandemia não podia juntar todo mundo no quarto. E eu e a minha irmã, então, no final da visita, nós oramos pedindo que Deus levasse a minha mãe. Nós não queríamos vê-la sofrendo. Só que naquele dia eu decidi jejuar e orar para que Deus a levasse. Eu não queria ver mais a minha mãe sofrer. Não é fácil, não é tranquilo para um filho fazer isto. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, sabemos que é melhor estar com Ele, já que a vida aqui não tinha mais sentido. A minha mãe viveu muito bem. Vida linda, não só na quantidade, mas na qualidade. Esposa de pastor, e se dedicou muito ao reino e ao rei do reino, servindo-o com muita integridade. O que aconteceu? Domingo, no dia 5 de abril, o Senhor a levou. Então, se tiver alguém aí precisando morrer, pode falar comigo, que eu posso jejuar. É brincadeira aí, viu, irmãos? Coisa muito pessoal isso. Eu não recomendo, não dou receita que isso seja feito para ninguém. Pois bem, vamos pensar um pouco agora em alguns textos bíblicos sobre o jejum. E aí, antes de entrar agora mesmo neles, eu quero dizer que eu reconheço que eu não tenho tanta autoridade para falar sobre o assunto. Pratiquei algumas vezes, não tenho praticado tanto nos últimos anos, mas aceitei o desafio para tentar ajudar os irmãos nessa restauração desse importante aspecto da espiritualidade cristã, especialmente para mim, como também para os irmãos. E quero dizer que eu já fui grandemente enriquecido com aquilo que eu pude pesquisar. Então vamos ver alguns exemplos bíblicos. Eu vou fazer questão de ler os textos bíblicos, porque eu acho que eles são mais importantes do que qualquer argumento humano. Vamos tratar primeiramente de jejuns pessoais. Moisés, eu não vou tratar de todos, lógico. Moisés, ao receber a segunda via dos 10 mandamentos, veja o que aconteceu em Êxodo 34, 27 a 35. Disse o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo
para falar com o Senhor. Qual é a aplicação que rapidamente a gente tira desse texto? O jejum nos ajuda na meditação da palavra, de modo que ela possa vir a brilhar em nossos rostos e vidas, para que as pessoas conheçam ao Senhor, como aconteceu com Moisés. Outro exemplo de jejum pessoal foi quando Davi cometeu o pecado de adultério com Betseba e gerou filho, e esse menino acabou ficando doente. Isso está em 2º livro de Samuel, no capítulo 12, versos 15 a 23. E durante o período da enfermidade, vocês podem ler o texto, Davi orou, ficou deitado no chão por 7 dias, chorando diante de Deus. Aí o menino morreu, mas ninguém tinha coragem de contar para ele. Então ele percebeu, perguntou, e aí os seus empregados disseram que o menino havia morrido. E aí ele foi tomar um banho, se lavar e foi comer. E os funcionários disseram: mas como é que você faz isso? Ele disse: olha, enquanto o menino estava doente, eu jejuei e orei, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Mas ele faleceu. Ele não virá a mim e eu irei a ele. Qual é a aplicação que a gente pode dar às nossas vidas numa situação como essa? O jejum nos ajuda a enfrentar tempos de enfermidade e a aceitar a vontade soberana de Deus. Davi orou e jejuou, mas o menino morreu. Um outro texto interessante que a gente pode trazer de um jejum pessoal é de Neemias, enquanto cativo na Babilônia, quando soube da situação de Jerusalém. Você pode ver isso em Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 11. Então Neemias chora, jejua, confessa o seu pecado, confessa o pecado do povo e pede graça de Deus para a sua caminhada. E ele lembra algumas promessas de Deus durante a sua oração. E ao lembrar dessas promessas, ele está dizendo para Deus: olha, eu sei que o Senhor vai ser fiel. E aí então o que a gente aprende com esse texto? O jejum nos ajuda a reconhecer nossos pecados e os pecados do nosso povo, relembrar a palavra ao nosso coração e pedir a bênção para as nossas ações e as ações que devem se seguir. Quero sugerir um livro muito interessante, Neemias, um profissional a serviço do reino, do autor Paul Freston, editado pela ABU. Então Neemias, antes de qualquer coisa, ele foi jejuar e orar. Vamos falar agora de alguns jejuns coletivos. Primeiramente, Samuel lidera o povo de Deus num jejum diante da ameaça dos filisteus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso de 1 a 13. E é nesse momento que eles fazem um jejum, clamam ao Senhor, o Senhor age poderosamente, e aí então depois Samuel ergue com o povo um altar chamado Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Qual é a aplicação? O jejum nos ajuda a identificar os grandes inimigos, vamos chamar isso hoje os grandes problemas, e nos ensina a depender de Deus para resolvê-los. O segundo jejum coletivo que eu quero mencionar é os de Esdras, quando da viagem para Jerusalém para a reconstrução do templo. Esdras era sacerdote, estava no cativeiro da Babilônia e foi liberado na primeira leva para restaurar o templo e parte de Jerusalém. Isso está em Esdras 8, 21 a 23. É interessante que Esdras convoca um jejum junto ao rio Ahava, pedindo viagem tranquila para nós e os nossos filhos. Ele se preocupa com aquilo que vai acontecer no futuro. Queria ter uma viagem tranquila para ele e toda a sua parentela. Qual é a aplicação? O jejum nos leva a depender de Deus para as grandes viagens que a gente tem que fazer na vida, para grandes situações que nós temos que enfrentar. Vamos falar agora de Esther. Diante do risco em se apresentar diante do rei sem ser chamada, para interceder pelo povo de Deus. Esther, capítulo 4, versos 12 a 17. E então ela conclama para que todo Israel jejuasse. Ela e suas empregadas também foram jejuar, para que Deus tivesse misericórdia, ela fosse recebida pelo rei, o rei a recebeu e o povo de Deus foi então preservado. Qual é a aplicação? O jejum nos ajuda a enfrentar os grandes riscos da vida. Esther correu um risco muito grande, ela poderia ser morta, porque ela não tinha sido chamada pelo rei, mas ela
enfrentou o risco. O outro jejum coletivo foi Josafá, também numa situação de risco, no lindo texto de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 29, quando ele é ameaçado por aqueles povos todos, ele diz: Senhor, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Mas antes dessa oração, ele conclama um jejum. E Deus então agiu, colocou um inimigo contra o outro. Israel não precisou pegar em armas, a não ser recolher o despojo e ter a vitória sobre os seus inimigos. Qual é a aplicação que a gente tem? É que o jejum, mais uma vez, nos ajuda a enfrentar os grandes riscos da vida. Vamos agora para Isaías, no capítulo 58, porque nesse texto Isaías tem uma palavra do Senhor condenando o jejum que Israel fazia, porque ele não acudia os pobres, ele não agia com justiça, ele não cuidava dos necessitados. E é interessante que muitas vezes, quando se fala em jejum, aqueles que não praticam o jejum vêm com esse texto dizendo: esse é o jejum que eu requero. É verdade, porque a espiritualidade cristã deve ser equilibrada. Se a pessoa só jejua e não tem atitudes diaconais, não vai agradar a Deus. Se você só tem atitudes diaconais e não jejua, não vai agradar a Deus. Então nós vamos aprender essa liturgia integral que o Senhor requer de nós. Então, esse texto não pode ser analisado sozinho, à parte dos demais, como os demais também não podem ser analisados, deixando este de lado. Qual é a aplicação que a gente tem aqui? É que o Senhor condena estas ações de jejum sem as ações diaconais. Então nós devemos lembrar daquilo que o pastor Jonathan falou. Por exemplo, você vai jejuar durante o dia de trabalho. E aí você tem horário de almoço do meio-dia ou das 11 às 13 horas. 2 horas de almoço. Você pode tirar um tempo para orar. Mas você pode tirar um tempo para fazer visitas, visitar uma família carente que você conheça, ir orar com essa família, levar uma cesta básica, algo assim, para ajudar. É a maneira como você vai levar um pouco mais de justiça, já que plena justiça aqui nesse mundo a gente nunca vai ter, mas a gente deve contribuir para que o reino do Senhor se manifeste em todas as áreas. Então é importante que nós saibamos agir. Nós vamos ver mais para frente isso, como que é importante ajuntar, colocar de maneira conjunta a questão da diaconia com a espiritualidade do jejum. Na igreja de Antioquia, agora já estamos no Novo Testamento, a igreja está em jejum, a equipe pastoral, ela recebe a orientação de Deus para enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. E eles o fazem também encaminhando com jejum. Então é o jejum para receber a visão de Deus, a orientação de Deus, e é o jejum para obedecer. Então o jejum, a aplicação do texto, nos ajuda muitas vezes a entender o chamado de Deus, a entender a vontade de Deus. E também em jejum, como fez a igreja de Antioquia, nós devemos então enviar os missionários. Infelizmente eu vejo que na minha ordenação, na ordenação de outros colegas que talvez estejam me ouvindo, não se praticou nada disso. Nós fomos examinados na nossa intelectualidade, e é bom, nós tínhamos que saber as coisas, mas não praticaram conosco, não tiveram um dia de jejum e oração para que nós fôssemos colocados no ministério. E nem fazemos hoje quando queremos enviar missionários. Estou generalizando, eu não conheço todo o arraial, mas aonde eu conheço eu não vejo nem sempre isso sendo feito. Vamos agora para Jesus e o jejum. É interessante que quem mais fala de jejum é Jesus. E como nós somos seguidores de Jesus, nós temos que estar sabendo mais sobre isso. Mas infelizmente, por conta daquilo que eu já disse, a gente estuda pouco, nós não somos, nós os pastores, preparados para orientar a igreja sobre isso, nós vamos ficando com essa lacuna. O que acontece em Mateus 3, 13 até 4, 11? Momento em que Jesus é batizado, e ali você tem a Trindade. O Pai fala, o Filho está na pessoa de Jesus e o Espírito Santo na figura da pomba. Uma grande bênção. Em seguida, Jesus vai para uma grande provação. É assim às vezes na vida, né? A gente experimenta uma grande bênção, depois enfrenta uma grande provação. E Jesus foi levado para o deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites sem comer. No final, o diabo vem tentá-lo, mas ele vence o diabo com o poder da palavra de Deus. Todas as respostas que Jesus deu estão no livro de Deuteronômio.
que significa resumo da lei. Esse livro Jesus decorou, teve que aprender aos 7 anos de idade, para que lá na frente ele pudesse usá-lo para enfrentar a Satanás. Qual é a aplicação, meus irmãos? Na vida cristã, nós vamos ter bênçãos e provações. Vai ser assim. Na hora da bênção é o regozijo, é a hora da palavra de Deus que nos anima, como foi a palavra que animou Jesus: este é meu filho amado, em quem me compraz. Mas também vai para o deserto, no jejum, para enfrentar Satanás. Jejum também nos dá orientações em Mateus 6, 16 a 18, em relação à aparência física. Tem muita gente que faz jejum e quer ter a cara de jejum, aquela cara caída, estou jejuando, estou com esse rosto. Não, você não. Jesus está dizendo, vai lavar o rosto, passa um perfume, ninguém tem que saber que você já está jejuando, porque é um jejum individual. Quando é um jejum coletivo, você está com mais irmãos, também não há problema. Se você estiver ficando com sono, vai lá, lava o rosto. Há pessoas que não podem ficar sem beber água, vai e bebe água. Há alguns jejuns que são radicais. Não se come e não se bebe água. É uma situação radical, extrema. Mas, em geral, eu indico para que se beba água, não vejo aí problema. Qual é a aplicação? Não vamos ficar com cara de jejum quando você fizer jejum, não precisa ficar tocando o tambor quando faziam os fariseus, que você está fazendo. Outro momento é Mateus 9, 14 a 16, quando os discípulos de João vêm até Jesus e o questionam sobre a espiritualidade dos seus discípulos, porque os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus respondeu o seguinte: enquanto o noivo está na festa, não se jejua. Depois que o noivo vai embora, pode fazer jejum. Ele estava ali, ainda não era a hora do jejum. Então há momentos para o jejum ser feito. Naquele momento não era. Qual é a aplicação? Não vamos ficar copiando a espiritualidade de outras pessoas só por copiar. Quem jejua não deve julgar aquele que não o faz. É o que nós podemos aprender desse texto. Não é porque os discípulos de Jesus não tinham jejum, que não eram espirituais, e vice-versa. Mas o jejum dos discípulos de João e dos fariseus, especialmente dos fariseus, Jesus tinha algumas críticas. Mateus 15, 29 a 39. O contexto é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus vai fazer pela segunda vez o McFish, para eliminar um jejum forçado de 3 dias da multidão, que não poderia viver só de milagres. Olha que interessante, a multidão seguia Jesus e ele curava os coxos, os paralíticos, ele fazia milagres. Mas Jesus percebeu que a vida não é feita só dessas experiências transcendentais. É preciso também o alimento físico. E perguntou para os discípulos: o que vocês têm? Nós temos alguns pães e alguns peixes. E Jesus multiplicou pela segunda vez o pão e o peixe, fazendo ali o McFish para aquela galera. Qual é a lição? A missão da igreja deve ser envolver na apresentação do pão espiritual e do pão material, seja em jejum ou fora do jejum. Mas é uma dica: quando você fizer um jejum pessoal, durante o seu tempo de trabalho, ou durante um dia que não seja da igreja, fazendo um jejum coletivo, como vocês estão fazendo hoje, você pode praticar o jejum com um aspecto diaconal. Vai ser muito interessante, Deus vai se agradar profundamente. Temos o texto de Mateus 17, 14 a 22. Jesus está no Getsemane, tem uma experiência linda, e ele desce e encontra os discípulos preocupados, e um pai preocupadíssimo, tem um filho endemoniado, e ele diz: os seus discípulos não puderam. Eles não puderam. Então Jesus liberta o menino. E aí os discípulos vêm e perguntam: escuta, mas como é que faz isso? Ele falou: essa casta você só expulsa com oração e jejum. Qual é a aplicação? Em algumas batalhas espirituais que nós vamos ter, especialmente em alguns enfrentamentos de possessão demoníaca, é preciso antes jejuar. Nem sempre a gente vai estar pronto. Então, de alguma maneira, quando eu e você formos chamados ou prevermos que vamos ter uma luta espiritual muito grande, seja com possessão, com retaliação, o que for, é importante que a gente se prepare com jejum e oração. A gente encontra em Lucas 2, 36 a 39, a informação de que Ana, uma mulher muito crente, que havia sido casada por 8 anos, depois era viúva há muitos anos,
E ela orava e jejuava esperando a vinda do Messias. E quando Jesus então foi levado e Simeão reconheceu e o ergueu em adoração ao Senhor, Ana reconheceu que aquilo que ela estava esperando, por aquilo que ela havia tanto orado e jejuado, havia se concretizado, e ela então louvou ao Senhor. Qual é a lição que a gente aprende? Qual é a aplicação? O jejum nos ajuda a esperar a concretização das promessas de Deus. Nós sabemos que muitas são as promessas de Deus, e em Jesus todas elas têm o sim de Deus. Quando elas vão se concretizar, eu não sei. Ninguém sabe. Por isso o jejum pode nos ajudar, como foi o caso de Ana, a esperar a concretização das promessas. Finalmente vamos para a experiência do apóstolo Paulo, em especial com o jejum. Em Atos capítulo 14, 21 a 23, Paulo e Barnabé jejum e oram para estabelecer os presbíteros na igreja. Qual é a aplicação que a gente tem? O jejum ajuda a igreja no estabelecimento da sua liderança. Nós devemos preparar a igreja para a eleição, seja de pastor, de diáconos ou de presbíteros. Mas um detalhe que tem escapado na nossa espiritualidade é que nem sempre a gente faz aquilo que Paulo está dizendo que deve fazer. Ter um tempo de jejum e oração para o estabelecimento de liderança na igreja. Aqui eu quero dizer não apenas as lideranças chamadas oficiais, mas todas as pessoas que vão estar incumbidas em liderança. Para os irmãos terem uma ideia, lá na Coreia do Sul, onde eu fui, o aluno, depois que se forma, e ele tem muita aula de jejum e prática de jejum, ele vai trabalhar com um pastor mais velho, e ele passa vários momentos da sua preparação lá na montanha de oração. Depois é que ele vai exercer de fato o seu ministério solo, sozinho. Em geral, depois de 5 anos, trabalhando com um pastor mais velho, tendo todo tipo de experiência com a igreja local, aí é que ele vai plantar uma nova igreja. É lógico que é uma realidade lá na Coreia, mas seria muito bom a gente orar e pensar sobre isso. Outro aspecto é Atos 27, 9. Paulo está na viagem para Roma e ele falou, olha gente, não é bom viajar porque o negócio não vai ficar legal. Paulo não era especialista em navegação, mas consta que todas as vezes que ele andou de navio, o navio afundou. Ele era especialista em naufrágio. Eu costumo brincar que se eu um dia for fazer um cruzeiro, desses navios enormes que tem por aí, eu vou olhar a lista de passageiros. Se tiver alguém com o nome Paulo de Tarso, eu não entro de jeito nenhum. Porque todos os navios que Paulo andou, os navios afundaram. E esse aqui foi o último. Então Paulo estava dizendo que não era bom, mas mesmo assim saíram. E ele diz que esperou-se o período da Páscoa, o Yom Kippur, dentro do calendário de Israel, para daí depois sair a viagem. Então eu aprendi com isso o seguinte: nós vamos levar em conta as santas convocações estabelecidas pela igreja, pelas autoridades da igreja, sim, no calendário cristão e também em situações locais, como os irmãos estão agora fazendo no dia 31. Então é importante a gente pensar que Paulo estava debaixo de autoridade espiritual. Essa era uma determinação do calendário cristão judaico, não romano. E eles levaram em conta isso, e depois do jejum é que eles saíram em viagem. Finalmente, em 2 Coríntios 6, de 1 a 13, e também no capítulo 11, 16 a 33, Paulo fala que ele teve muitas dificuldades, sofrimentos, açoites, e aprendeu tanta coisa, também passou por muitos jejuns, alguns forçados e outros não. Pois você pode ler esses dois textos, 2 Coríntios 6, de 1 a 13, e 2 Coríntios 11, 16 a 33. E aqui o que eu aprendo? O que a gente aprende? A vida cristã tem muitos aspectos, tem muito aprendizado, e o jejum é um deles. Nós queremos às vezes muitas bênçãos, nós queremos muitas experiências, elas são importantíssimas na vida, são como que o recheio do bolo da nossa fé cristã. Precisamos deles para o bolo não ficar tão seco, mas não vivemos só de experiências, nós vivemos daquilo que é o conteúdo da fé, colocado com essas experiências que fazem o recheio da nossa vida cristã. Por isso, irmãos, na vida cristã normal, eu estou usando normal, que é título de vários livros que nós temos por aí.
A Vida Cristã Normal. E o primeiro que eu li há muitos anos atrás, de Watchman Nee, marcou muito a minha vida. Na Vida Cristã Normal, nós teremos muitas experiências e uma delas é às vezes passar pelo jejum. Encerrando, o jejum faz parte então do nosso ensino bíblico, da tradição reformada e precisa ser retomado, como os irmãos estão fazendo, como parte da nossa espiritualidade cristã. Louvado seja Deus pela vida desta igreja, pela sua história, e que os irmãos sejam ricamente abençoados com esse tempo de jejum que os irmãos estão realizando. Um grande abraço, fiquem na paz e obrigado pelo privilégio de me comunicar com vocês.